Oi, gente! Hoje vamos trabalhar com a nossa aula de literatura, iniciar a prosa machadiana, né? Então, vejam, gente, vamos trabalhar com um autor que foi muito importante para a nossa literatura. Ele é o nome do realismo, do naturalismo, né? Muitos críticos literários, na verdade, não consideram ele relacionado a nenhuma escola literária, mas a maioria reconhece, então, né, vamos ver sempre o que a maioria coloca, né? Alguns críticos, infelizmente, não classificam ele como específico de uma escola, né? Por quê? Porque o estilo dele é diferente. Tanto que é tão diferente que existe uma parte da apostila relacionada somente a ele, né? A prosa machadiana. Gente, eu sou apaixonada pelo Machado de Assis. Machado de Assis, ele é um dos escritores únicos da nossa literatura. Até porque ele foi um autodidata, né? Ele escrevia sem, ele começou, ele aprendeu sozinho, né? Ele teve alguns auxílios durante a sua vida, mas ele aprendeu várias línguas. Começou de baixo, né? Ele era filho de pais escravizados, né? Descendentes de escravizados. A mãe dele era de origem portuguesa, então por isso que ele é negro, né? Inclusive existiu, não faz muito tempo, aí na televisão existiu uma enquete que as pessoas estavam fazendo para que pudessem mudar a cor que ele aparece nas obras, que muitas delas não tem como observar que ele é realmente negro, né? Então, assim, gente, ele é uma pessoa única, né, da nossa literatura. É porque ainda podemos ler as obras dele, né? Claro que ele fez história e nós vamos conhecer um pouquinho dessa história. Então, pessoal, prosa machadiana, né? O que nós vamos ver um pouquinho sobre o Machado de Assis? Ele escreveu romances, peças de teatro, poesias, contos, crônicas, textos de crítica literária e teatral. Olhem quanta riqueza, gente, quanta riqueza nas obras de Machado de Assis. Ele participou praticamente de vários estilos, né? Ele escreveu romance, ele escreveu peça de teatro, embora as peças de teatro que ele escreveu, elas não serviam tanto para serem representadas, elas precisavam de uma interpretação. Por quê? Porque ele fez algo diferente, né? Ele trouxe estilos diferentes, elementos diferentes dentro da sua literatura, se comparados a outros escritores, né, que a gente já conheceu, certo? Então, gente, os personagens. O que nós podemos falar dos personagens de Machado de Assis? Eles eram complexos, né? Eles eram complexos e ele já começou a trabalhar com a sondagem psicológica, que para aquela época foi algo muito novo. Por quê? Porque os autores daquela época, eles não estavam acostumados a fazer personagens com essas características. Geralmente os personagens, eles eram mais simples, né? Então aqui não, aqui ele já traz essa complexidade para os personagens. A primeira obra que ele escreveu, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, foi o marco inicial do realismo no Brasil. Então, no Brasil, gente, nós já vimos na aula passada que não existiu a poesia realista, só a prosa. E depois a gente vai trabalhar um pouquinho com essa obra, que é uma das mais importantes, junto com Dom Casmurro, da história do Machado de Assis. Claro que tem outras, mas daí as outras não tem tanta importância assim. Por quê? Porque elas não caem tanto em vestibular, né? As que mais caem são essas, então a gente vai ver essas, certo? Tem outras também, né? Claro. Então, dentro da obra dele, a perspectiva que ele trazia era uma perspectiva inovadora, diferente, revolucionária, né? Que queria mudar um pouquinho a visão que as pessoas tinham dos personagens dentro da narrativa. Como é esse personagem? Eles são da forma que o narrador quer que eles sejam. Eles têm princípios, eles têm ideias, eles têm pensamentos, eles têm emoções, eles têm sentimentos que são revelados por meio das escritas e por meio desse autor. Então, gente, esse salto em comparação a outros escritos literários foi o que deu o nome de Machado de Assis, esse nome assim tão importante para as obras literárias dele, né? Então nós vamos conhecer algumas, vamos ver alguns exercícios depois da apostila para vocês poderem se organizar aí, certo? Então, gente, o que ele trabalhava também? Rompimento com a linearidade da ação.
da narração. Gente, esse rompimento, romper com o linear, sair do normal, tanto que na primeira obra, que dá início ao realismo, ele começou com o defunto autor, né? Então, ele começou falando da morte. Então, esse rompimento com o linear, essas digressões que ele faz, tudo é novidade. Nunca tinha sido trabalhado. Essa conversa com o leitor, né? Ele sempre coloca lá na obra, quando você começa a ler uma obra de Machado de Assis, ele fala sempre, caro leitor, né? Como se você estivesse participando daquela história, daquela narrativa. É muito legal, muito importante, interessantíssimo. Então, gente, ele usou também a ironia como uma estratégia para quê? Para sugerir ambiguidades, né? Então, como vocês sabem, já vimos, né, o realismo foi um momento literário bastante importante para a nossa literatura, onde essa ironia, essa crítica, ela vem bem acirrada, né? Então, a gente vai ver isso bastante com Machado de Assis. O ritmo é fragmentado, um ritmo bastante quebrado, um ritmo lento nas narrativas. Por quê? Porque ele acredita que o leitor vai tirar as suas conclusões no final da narrativa, baseado na forma como o autor coloca, como o narrador coloca a história, né? Então, ele acredita, ele tem essa crença que esse ritmo fragmentado pode ajudar o leitor a puxar uma ideia aqui, a levar outra ideia lá, então é bem interessante. As digressões, né, que é essa coisa que eu falei, tá contando uma coisa, de repente para conversar um pouquinho com o leitor, de repente para puxar um pensamento que veio lá, que surgiu lá de um momento no passado, né? Então, isso é características bem marcantes do Machado de Assis. Gente, nós temos essas obras aí que eu coloquei para vocês, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó e Memorial de Aires. Essas obras, elas são do realismo, né? Mas nós vamos ver duas, a Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Dom Casmurro, que, na verdade, são duas obras, assim, bastante polêmicas do Machado de Assis. Não que as outras não sejam, né? Mas essas são as mais conhecidas e as que mais caem no vestibular. As outras depois a gente pode conversar, né? Quem tiver, de repente, né? Quem tiver o interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a história, Quincas Borba é maravilhoso também, né? É interessante. E o conto de Machado de Assis, os contos no geral, eles trazem também sutilezas e ambiguidades. Gente, a produção teatral, aquilo que eu falei para vocês, né? Geralmente as produções dele, elas não foram tão feitas para serem encenadas, né? E qual era o objetivo? O objetivo era representar cenas da vida cotidiana das pessoas e seus problemas, para que depois esses problemas possam ser analisados. E assim, eram mais para serem lidos do que para serem ensinados, e traziam em si a denúncia social também, que é uma marca bem registrada do Machado de Assis, também na parte do teatro. Gente, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem uma frase bem legal, que é a frase que é a abertura da obra, né? Que é essa daqui. Ele fez uma dedicatória no início da obra, escrevendo para quem essa dedicatória? Para os vermes. Ó, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. No dia que a universidade me deu um diploma e uma ciência que estava longe de carregar no cérebro. Vejam, gente, começou aí, né? Então, para que você possa ter uma leitura bem gostosa do Machado de Assis, porque ele tem essa característica, né? Ele traz para a gente essa visão, né, do ideal, né, de você fazer uma crítica, né? É legal que você sempre leia com essa ideia, né, para que você possa compreender melhor as obras dele, as produções. Gente, começando pela obra, é um defunto autor, né? Então, ele é o narrador e ele conta a sua história por meio, começando pela morte, né? Dizendo que ele morreu e tudo mais, que a vida dele não foi uma vida muito legal, e que ele acaba contando tudo ali. Ele faz, na verdade, um tempo mais psicológico nesse momento, no início da narrativa, e depois ele passa para um tempo cronológico, quando ele começa a contar do início do nascimento dele até o final da vida dele. Mas no início nós temos um caráter psicológico dentro da obra.
Ordem não linear, né? Aquilo que eu falei, porque a ordem linear, por exemplo, seria ele começar do nascimento até a morte. Ele não falar da morte primeiro, né? Mas ele começou diferente. Também ele é uma obra, a obra é bastante crítica e irônica. Ela critica a sociedade burguesa porque ele foi um personagem que lutou a vida inteira para conseguir alguma coisa, tanto que ele criou lá um emplastro que era para curar as dores das pessoas e tudo mais, e no fim ele acaba morrendo de gripe, né, que seria algo que esse emplastro poderia ter curado. Então é irônica, né, ao mesmo tempo que ela é crítica, porque ele queria esse status de ter produzido isso para ele aparecer nos jornais, para o nome dele ficar famoso no Brasil. E ao mesmo tempo ela é irônica, por quê? Porque ele acaba morrendo de algo bem banal, né? Uma gripe. Então, gente, a metalinguagem é uma característica bem rigorosa, assim, do Machado de Assis, né? Ele explica, ele fala, ele acaba conversando com o leitor, ele explica a literatura por meio da literatura, ele conta por que ele está escrevendo aquelas memórias, é bem interessante. Além da metalinguagem, é aquilo que eu falei, uma narrativa lenta, tanto que quando começa lá a obra ele escreve: caro leitor, se você acha que essa narrativa vai ser rápida, enganou-se, né? Então ele vai explicando para o leitor como que vai ser essa narrativa, por isso que é legal, gente, de ler. Quem não leu ainda, pessoal, olha, é muito bom, leiam, vocês não vão se arrepender. O tempo é psicológico, né, como eu falei, mas depois ele passa também a ser cronológico. Essa construção que o narrador faz do personagem é sempre de dentro para fora, sempre valorizando aquilo que o personagem tinha, né, do seu emocional, do seu lado sensorial, e ele acaba transcendendo para os personagens, né, de forma física também, além da psíquica. Aquilo que eu falei, tentou várias coisas na vida e não conseguiu nada, então ele era vamos dizer assim, ele se via derrotado, né, derrotado pela vida. Ele tentou várias coisas, ele lutou para conseguir aquilo, mas ele nunca trabalhou para aquilo, né, ele nunca deu duro para conseguir aquilo que ele queria. Ah, não deu certo, beleza, não deu certo, né? Então, essa parte dele se sentir um derrotado, sabe, é bem visível dentro da obra. Também, gente, ele diz na obra que a infância é o pilar da vida, ou seja, tudo aquilo que você aprende na infância, quando você crescer, você vai ter o reflexo daquilo. Então, por exemplo, se na infância lá o menino é um demônio, ele vai ser um demônio na vida adulta. Ele até fala isso na obra lá. Tanto que tem um capítulo bem especial que é nesse sentido, que ele acaba falando essa característica da infância, que é o capítulo 11. O nome do capítulo é O Menino é Pai do Homem, né? Ou seja, tudo aquilo que a criança faz, que ela aprende na vida infantil dela, ela vai refletir na vida adulta, né? E se a pessoa for, né, for uma boa criança, ela vai ser um bom adulto também. Isso que ele coloca na obra. Gente, o último capítulo que ele coloca é o capítulo das negativas. Ele diz lá: não fui ministro, não fui senador, não fui isso, não fui aquilo, né? Ele fica colocando várias negativas e isso acaba trazendo esse tom pessimista da obra, né? Então, no final, ele diz assim: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Por que ele se sentiu miserável? Porque ele não conseguiu nada na vida dele, né? Ele não tinha prazer. Ele até teve, tipo, uma namorada, mas não deu certo, né? Então, ele teve dinheiro, mas ele não soube usufruir do dinheiro da maneira certa. Então, assim, teve amigos? Teve, mas amigos falsos. Então, por isso esse capítulo relacionado a negativos, né? Faz a gente pensar um pouquinho na nossa vida, né, gente? Será que tudo aquilo que eu tô construindo, que eu tô fazendo, vai fazer sentido um dia? Né? Então, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer pensando sempre no bem, né? Para que eu possa colher depois os frutos. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, ele faz isso ali. Mas só que assim, apesar dele não ter feito nada nesse capítulo negativos, né? Dele ter mostrado que ele não fez nada, então ele também não teve filhos. Ou seja, para ele foi até bom ele não ter. Por quê? Porque essa criança não recebeu esse legado miserável que ele teve. Então é um texto, uma leitura bastante crítica, né? Uma leitura bem gostosa, a gente lê, vocês não vão se arrepender, é maravilhoso, tá? E temos o Dom Casmurro.
né? Gente, eu peguei essa imagem aqui porque eu achei muito interessante a capa desse livro, né? Então, veja, nós temos o Bentinho, que é o Dom Casmurro, né? Que ele é o próprio narrador. Nós temos a Capitu, olhos de cigana oblíqua e dissimulada, né? Que é como ele acaba descrevendo ela. E temos o Ezequiel, que é a cara de quem tá ali numa fotinha, num retrato atrás da Capitu, que é o Escobar, que é o amigo do Bentinho. Gente, então essa narrativa, ela gira em torno de uma questão assim bem polêmica, que até hoje ninguém descobriu ainda e nem vai descobrir, porque o Machado de Assis morreu, né? Se ele fosse vivo hoje, a única coisa que eu queria perguntar para ele, quem que é o errado da história, né? Então, assim, gente, essa narrativa é também, eu sou meio suspeita para falar, porque o Machado de Assis, para mim, é o maior escritor de todos os tempos, então eu amo as obras dele, inclusive Dom Casmurro, já li várias vezes, para poder, cada vez que eu leio, eu tiro uma ideia diferente. E assim, gente, tudo leva a crer que houve uma traição. Mas por que será? Porque quem era o narrador? O Bentinho. Se ele era o narrador e ele acreditava que a Capitu traiu, então é porque o leitor provavelmente vai tentar descobrir se houve essa traição ou não. Ele vai tentar observar se existe algum aspecto que indique essa traição ou não. Então é bem interessante, gente. É uma leitura maravilhosa. Então, o Bento Santiago que faz essa narrativa, né? Ele é o chamado Bentinho. Seria um menino inocente, né? Que foi estudar no seminário e tal, mas daí, porque a mãe dele tinha feito uma promessa que se ele sarasse, ele tinha que ir para o seminário. Tipo, a mãe fez a promessa, mas para ele cumprir, né? Só que daí chegou uma época que ele não queria mais ficar lá e pediu para a mãe dele achou outra pessoa daí para cumprir a promessa dela. Então, ele acabou saindo e ele conheceu a Capitu, que tem essa característica, né, que todo mundo conhece. Se você fala em Capitu, automaticamente já vem essa frase, olhos de cigana oblíqua e dissimulada, que é o que ele revela por meio dela, mas ele era apaixonado por ela. Mas o ciúme, ele era totalmente ciumento, né? Então, esse dilema que tem nessa obra, se houve ou não a traição, é algo que acaba norteando essa ideia. Então, ele conta essa história desse romance que os dois tiveram e no fim ele coloca essa dúvida. No fim, não, depois que eles se casam e tudo mais e que nasce o filho, ele acaba achando que o filho é a cara do amigo, né? É parecido. E quando o Escobar morre, a Capitu chora muito e tal. Então, assim, alguns vestígios dentro da obra ele deixa meio que no ar, né? Então, o Dom Casmurro, ele traz essa ideia pra gente, né? Essa literatura mais voltada para o psicológico, né? Então, é a característica do Machado de Assis, ele faz muito isso, tá? Então, gente, como atividade, eu quero que vocês, depois que vocês assistirem essa videoaula, que vocês façam um resumo, tudo que vocês entenderam dela no caderno de vocês. Pode ser feito em forma de tópicos, né? Podem fazer um resumo, podem escrever o que vocês acharam interessante, tá? Escreve no caderno, tira uma fotinho lá e posta no grupo da turma para eu validar a atividade de vocês, ok? Então, gente, até a próxima aula, né? Fiquem com Deus e nos vemos logo logo.